Depois de termos definido o que é o centro de massa e como é que você localiza o centro de massa sabendo a posição das outras partículas, a gente revisita o conceito para tentar responder essa pergunta aqui. Por que o conceito de centro de massa é útil? Então, se as partículas se movem, o centro de massa, cuja posição é função das posições das partículas, também se move. Qual será então a velocidade do centro de massa? O vetor velocidade do centro de massa só pode ser a derivada em relação ao tempo do vetor posição do centro de massa. Ou seja, derivada em relação ao tempo daquilo que nós definimos anteriormente, que é a média dos vetores de posição das partículas ponderada pelas massas das partículas. A derivada, então, de uma soma será a soma das derivadas, levando em conta que a massa de cada partícula é constante, então fica fatorado aqui. E aparece, então, esse dr e dt, que é a velocidade da iésima partícula. A gente conclui, então, que o vetor velocidade do centro de massa é a média das velocidades das partículas ponderada pelas massas das partículas. Muito parecido, analogamente, o que acontece com o vetor posição do centro de massa, que é a média dos vetores de posição das partículas ponderada pelas massas. Dando um passo adiante, qual será a aceleração do centro de massa? É a derivada em relação ao tempo do vetor velocidade do centro de massa, portanto, derivada em relação ao tempo do resultado obtido aqui anteriormente. Novamente, essa derivada vai de uma soma, é a soma das derivadas, a massa é constante, nós vamos obter, então, derivada em relação ao tempo da velocidade da iésima partícula, que é a aceleração da iésima partícula. E aqui nós obtemos, então, uma combinação massa vezes aceleração da iésima partícula, que nada mais é do que a força resultante sobre a iésima partícula. A gente conclui, então, que a aceleração do centro de massa é 1 sobre a massa total do sistema e a soma sobre todas as partículas das forças resultantes sobre essas partículas. Então, em princípio, isso não parece ajudar muito, por enquanto, porque a aceleração do centro de massa vai depender de toda a complicação que tem nas interações sobre todas as partículas. Mas nós vamos ver que isso não é verdade. Considere um exemplo em que temos duas partículas, massa M1 e M2, por exemplo, ligadas por uma mola, como eu vou mostrar daqui a pouco. O centro de massa está mais próximo da partícula mais pesada. Cada partícula tem uma velocidade V1 e V2, a velocidade do centro de massa é uma média desses vetores de velocidade ponderada pelas massas, então é mais parecido com o V2 do que com o V1. Se as partículas estiverem ligadas por uma mola, a mola estiver comprimida, então vai haver uma força aqui sobre a partícula M1 devido à partícula M2 através da mola, essa força F12, e vai haver uma outra força F21 sobre M2 devido a F1 através da mola, se as duas partículas estiverem sujeitas à aceleração gravitacional constante. Então aparece a força peso de M1, a força peso de M2 para baixo. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 forças atuando sobre esse sistema. Se essa mola estiver comprimida, por exemplo, com essas velocidades iniciais, você joga esse sistema para cima mais ou menos, ele vai sair meio girando, com a mola comprimindo, esticando, um movimento bem complicado. E nós havíamos obtido esse resultado aqui de que a aceleração do centro de massa é 1 sobre a massa total, a soma sobre todas essas forças, essas 4 forças que estão aqui. E a pergunta aqui que a gente aprendeu com isso. Vamos lembrar que o sistema é composto por essas duas partículas aqui, M1 e M2. Então, se a gente junta essa informação à terceira lei de Newton, segundo a qual F1,2 igual a menos F2,1, repare que agora fica um pouco mais fácil entender que é a aceleração do centro de massa. Eu vou somar sobre todas as forças. Então, F1 é a força resultante sobre a massa 1 e F2 é a força resultante sobre a massa 2. Ou seja, tem que somar sobre todas as forças que estão atuando no sistema. Então, listando todas as forças, repare que aparece aqui uma soma de F1,2 e F2,1, que por causa da terceira lei de Newton se cancelam. O que sobra? Ou seja, essas forças são forças internas ao sistema. O que eu quero dizer com isso? Que F12 é uma força que atua sobre M1, ela é causada por M2, que também está dentro do sistema. F21 também é uma força que atua sobre M2, mas é que é causada pela massa 1, através da mola, e M1 também pertence ao sistema. Então são forças internas, são forças que são exercidas
por partículas que estão dentro do sistema. Ela se cancela pela terceira lei de Newton. Já essas duas forças aqui, elas não cancelam porque são exercidas por um corpo externo ao sistema, nesse caso a Terra, que nós não incluímos no sistema aqui. Nesse caso, então, a aceleração do centro de massa só depende dessas forças externas, e repare então que eu posso, nesse caso em particular, posso colocar G em evidência, e M1 mais M2 cancela, e a aceleração do centro de massa é simplesmente igual a G, o que significa uma queda livre, né? Um lançamento oblíquo do centro de massa. O centro de massa aqui vai descrever uma trajetória parabólica, apesar de toda a complicação das trajetórias de M1 ou de M2. Você pode generalizar isso para N partículas bem simplesmente. A aceleração do centro de massa é a soma de todas as forças resultantes sobre a 10ª partícula, ou seja, a soma de todas as forças que atuam no sistema, e essas várias forças que podem atuar no sistema, você sempre vai poder dividir em forças internas e forças externas. A soma das forças internas vai cancelar necessariamente pela terceira lei de Newton. Sobra então apenas as forças externas, que é quem determinam a aceleração do centro de massa. O centro de massa, portanto, ele é cego para as forças internas, ele é insensível às forças internas. O centro de massa é governado apenas pelas forças externas. Considere, por exemplo, um martelo, aqui a cabeça do martelo, aqui é o corpo do martelo. Se você joga o martelo rodando e observa, por exemplo, a trajetória de um ponto especial do martelo, por exemplo, a pontinha aqui na parte mais leve do martelo, você vai observar que a trajetória dessa partícula pode ser bem complicada. O que é que faz, por exemplo, com que essa partícula em algum momento acelere para cima, já que G é para baixo? Quem acelera essa partícula para cima é o resto do martelo que puxa a partícula para cima. O movimento é bem complicado. No entanto, se você olhar para o centro de massa do martelo, que está, digamos, mais próximo da parte mais pesada, você vai constatar que ele descreve uma trajetória parabólica, porque o centro de massa enxerga apenas as forças externas, e se você somar as forças externas que atuam nesse problema, é da força-peso do martelo como um todo. Na verdade, isso aqui é um desenho feito à mão, o resultado poderia ser qualquer coisa, mas se você pegar uma foto aqui, que você encontra no livro do Tipler de Mosca, você pode confirmar que, se você pega, se não me engano, isso aqui é um taco de golfe, se não me engano, você pega a pontinha do taco, por exemplo, descreve uma trajetória bem complicada, certamente não parabólica. Mas se você se fixar no centro de massa do taco, que parece, vamos considerar esse instante aqui que o taco está aqui, o centro de massa está mais próximo da parte mais pesada que está aqui. Então esse centro de massa descreve uma trajetória parabólica descrita por essa linha aqui. A mesma coisa acontece para um outro caso, em que você tem um motociclista, a moto está dando um loop, né, nessa direção, para cá, mas se você olha para o ponto vermelho, que é o centro de massa, provavelmente ali próximo do motor da moto, isso descreve uma trajetória parabólica. Ou um outro exemplo ainda muito interessante, se você tivesse um foguete que é lançado, tem uma trajetória parabólica, então descrevendo uma queda livre aqui, se esse foguete, nesse momento aqui, explode, a hora que é uma explosão são forças internas atuando violentamente num rápido instante de tempo. Então, a parte vermelha é lançada para cima pela parte azul, que por sua vez é lançada para baixo, e as partes verde e laranja são lançadas para outras direções. Tudo isso é causado por forças internas, que empurram uma parte, cada uma das 4 partes do foguete são as outras 3 partes do foguete. Tudo isso são forças internas. O centro de massa é completamente insensível a isso. O centro de massa vinha descrevendo uma trajetória parabólica e continua descrevendo uma trajetória parabólica, independentemente do que aconteça com as outras partes. E isso você pode usar para resolver problemas, inclusive.